que eu vou trazer para você agora. Esses daqui estão sendo procurados pela polícia. Cadê aquela foto dos 5, Diegão? Esse aqui, ó. Deixa aqui para mim, só para explicar para você de casa. Estes caras estão envolvidos, segundo a polícia, num atentado contra uma policial militar que estava com o carro ali na gleba, percebeu a movimentação estranha e acabou partindo para cima. Esses dois foram presos, o Gabriel e o Mel. Os dois são procurados. O Fabiano, que até lembra o Messi, né? Parece o Messi, o Fabiano. E o Guilherme. O Lucas Gustavo foi morto num confronto com a polícia na sexta-feira. Trouxe informação para você ontem. A polícia militar lida com esse caso, com o Lucas Gustavo sendo o líder da quadrilha. Esse carro que ele estava, ó, preste atenção no carro. Esse HB20 preto que ele estava pertence a um policial militar, que também passa a ser investigado junto com outro, naquele roubo ao malote da semana passada, dessa imagem aqui. Os caras estavam no Citroën Bambu, pegam uma captiva que depois foi abandonada num hotel, no estacionamento de um hotel ali no centro da cidade, e deixam derrubar um objeto que pode ser um aparelho celular, porque foi encontrado na cena do crime um aparelho celular que pertence a um policial militar. Ele contou na delegacia, porque ele foi levado para a delegacia, de que ele perdeu o celular e não sabia onde estava. Os dois estão sendo investigados. O policial que teve o celular encontrado e o policial que é dono do carro, o HB20 preto, que estava com o Lucas Gustavo, que foi morto no confronto com a polícia. Dentro do carro, estava inclusive uma balaclava, tinha pistola, tinha um monte de coisa. O Wesley agora vai trazer informação pra gente dos procurados, que estão sendo alvos agora da polícia. Não é nem retrato falado, as fotos dos dois foram divulgadas agora pela polícia. Fabiano Augusto da Cruz e Guilherme Matheus, os dois comandados de prisão em aberto, sendo procurados pela polícia. Então são 5 envolvidos. Cadê a câmera de segurança para mim, Diego, do atentado contra policial? O comando, eu me lembro que no dia o próprio comandante, o tenente-coronel Ricardo de Guedes, esteve na ocorrência, porque envolveu uma policial militar do seu batalhão, que foi alvo ali de uma tentativa ali que poderia ser um assassinato da policial militar ali na zona sul da cidade. O Wesley Lemos tem informação ao vivo sobre esse caso. Os dois estão sendo procurados, Wesley. Pois é, Barra, vamos lá então, explicando ao telespectador, né, o ataque à PM aconteceu no dia 20 de outubro, é uma soldado do 5º Batalhão da Polícia Militar que foi atacada enquanto estava caminhando pela Avenida Garibaldi Deliberador, que fica na zona sul de Londrina. Essa soldado estava caminhando, um dia de folga, ela não estava fardada, né? Esses homens se aproximaram dessa soldado da PM e houve uma intensa troca de tiros. Inclusive um carro ficou ali cravado de balas, né? Diversos tiros aconteceram naquele local. Por sorte, ela não ficou ferida. E detalhe, os homens que atacaram essa policial também não se feriram, eles conseguiram fugir do local. Nós temos, inclusive, uma imagem de uma câmera de segurança em que 2 homens aparecem abandonando um veículo, um Renegade, em uma rua de pouco movimento ali no Jardim Inglaterra, muito perto do local em que essa policial militar foi atacada. Esses 2 homens que aparecem abandonando o carro, segundo a investigação da Polícia Civil, eles já estão presos. Os homens que estavam ali são o Melqui Gonzalez dos Santos, ele foi preso em Garuva na última sexta-feira, perto do litoral catarinense, ali muito perto também de Guaratuba, o litoral paranaense. E o Gabriel Felipe da Silva Gaspar foi preso em Assis, no interior de São Paulo. Esses 2 homens teriam atacado a policial militar. No entanto, agora a Polícia Civil divulga a imagem de outros 2 homens que estão foragidos. Eles ainda não foram encontrados, que são Guilherme Matheus Belhorste e também o Fabiano Augusto da Cruz Leite. O Guilherme e o Fabiano estariam envolvidos com esse ataque, segundo a Polícia Civil, e eles teriam envolvimento com uma facção criminosa. É algo que chama muito a atenção na investigação. Qual seria a participação de ambos? Então vamos lá, o Gabriel e o Melqui atacaram a policial militar. Já o Guilherme e o Fabiano não estavam no local do crime. No entanto, o carro utilizado por essa dupla pertence ao Fabiano, está no nome do Fabiano.
Ele teria alegado que teria emprestado esse carro para amigos, não sabia o que estaria acontecendo. E esse carro passou por diversas vezes no domingo do crime no Lava Rápido do Guilherme. Guilherme é proprietário de um Lava Rápido e esse carro passou por lá diversas vezes. Então essas 4 pessoas, né, estão identificadas pela polícia, 2 estão presos e 2 estão foragidos. Agora, em relação ao confronto, Parra, na verdade, o homem que morreu nessa investigação é o homem que morreu naquele confronto que aconteceu lá na zona sul da cidade, no Jardim Cristal. É um condomínio de prédios e o Anderson morreu neste local, o Anderson dos Santos, ele que tinha 33 anos. Vocês se lembram muito bem que houve uma gritaria ali no condomínio, sexta-feira pela manhã. Na casa dele foi apreendida uma arma, uma submetralhadora calibre 9mm. O que chama muita atenção na investigação é que no local do crime contra policial militar foi utilizada uma arma com o mesmo calibre. E a polícia já afirmou: Anderson emprestou a arma para o Melk e para o Gabriel. Agora a polícia quer saber se seria essa submetralhadora ou não que teria sido emprestada. Fato é que para a polícia foi um ataque contra policial militar e agora a polícia quer encontrar Guilherme e também Fabiano. Denúncias são importantíssimas nesse momento. Parra. Isso aí, então, reforçando o que o Wesley falou. O homem que foi morto no confronto é o confronto da semana passada, de quinta-feira passada. Isso aqui, ó, o Anderson, que aparece aqui na imagem, que deu toda aquela confusão que nós mostramos aqui na sexta-feira, diante da investigação por parte da polícia. Então, esse então, aqui, ó, agora tá aqui, ó, os presos, um inclusive no interior de São Paulo, os 2 procurados, o Fabiano e o Guilherme, e o Anderson, que foi morto no confronto. Tá aqui, então, o organograma dos investigados e também daqueles um que morreu e os outros 2 que são presos. Wesley, quem que está comandando a investigação e que deu entrevista sobre esse caso, hein? Doutora Lívia Pini está trabalhando neste caso, inclusive, Parra, ela está com uma expectativa muito grande de ouvir os homens que foram presos, né? O Melk e também o Gabriel. Eles vão ter que explicar por qual motivo eles estavam no local desse ataque. As imagens das câmeras de segurança são importantíssimas nesta investigação, porque para a polícia não restam mais dúvidas. Esses 2 homens atacaram a policial militar. Inicialmente, esse caso está sendo investigado como uma tentativa de latrocínio, ou seja, que seria, né, o roubo seguido de morte, ou seja, eles estariam ali para assaltar a policial militar. Mas algo que chamou muita atenção nessa investigação é que quando eles se aproximam desta mulher, que é uma soldado da PM, um já alerta o outro: olha, será que ela está armada? Vê se ela não está armada. Então, assim, traz para a Polícia Civil a suspeita que eles já sabiam que ela era uma policial militar. Inclusive, a PM também já concedeu entrevista ao comandante do 5º Batalhão, Coronel Ricardo Guedes, dizendo que pode ter sido um ataque de facções criminosas contra a corporação da PM, por vários motivos, como nós já explicamos, né? A PM também tem ações fortes ali na zona sul da cidade contra o tráfico de drogas e pode ter sido uma represália. Então, neste momento, não está descartada a possibilidade de um ataque contra um agente público de segurança, como uma ação de terrorismo, uma ação para matar um agente público. Por sorte, a soldado da PM conseguiu reagir. Nós conversamos com a delegada Lívia Pini, que tem mais detalhes em que ponto que está a investigação neste momento. Vamos ouvi-la. 2 foram presos, um em Santa Catarina e outro em São Paulo. A gente sempre dá preferência por fazer o interrogatório presencial, mas se a gente não conseguir, se por acaso nós virmos que vai demorar demais, a gente vai fazer por videoconferência, mas ainda não foi feito. Em relação aos 2, a gente já tem bastante elementos, já está bastante confirmado que são eles sim os executores. Inclusive existe conversa de telefone do Mel, que é onde ele confirma mesmo que teria feito besteira. Ainda está a ser esclarecido se foi só uma tentativa de roubo ou se foi mesmo um atentado determinado por alguma organização criminosa. Aí teria a participação de uma 5ª pessoa que morreu no confronto com a polícia, né? Inclusive uma arma foi apreendida. Vai ter exames para apontar se foi aquela arma utilizada ou não? A arma apreendida era do mesmo calibre da arma utilizada no crime. Nós já encaminhamos para a perícia para fazer o confronto, para ver se bate com as munições que nós localizamos no local. E agora aguardar o resultado do laudo pericial. Lívia, então, falando sobre a investigação. 2 presos, 2 procurados e o que foi morto em confronto com a Polícia Militar na semana passada no Jardim Cristal. Informação completa, por isso que eu vou trazer para você agora. Esses daqui estão sendo procurados pela polícia. Cadê aquela foto dos 5, Diegão? Esse aqui, ó, deixa aqui para mim, só para explicar para você ir de casa.
Estes caras estão envolvidos, segundo a polícia, num atentado contra uma policial militar que estava com o carro ali na gleba, percebeu a movimentação estranha e acabou partindo para cima. Esses dois foram presos, o Gabriel e o Mel. Os dois são procurados. O Fabiano, que até lembra o Messi, né? Parece o Messi, o Fabiano. E o Guilherme. O Lucas Gustavo foi morto num confronto com a polícia na sexta-feira. Trouxe informação para você ontem. A Polícia Militar lida com esse caso, com o Lucas Gustavo sendo o líder da quadrilha. Esse carro que ele estava, ó, preste atenção no carro. Esse HB20 preto que ele estava pertence a um policial militar, que também passa a ser investigado junto com outro naquele roubo ao malote da semana passada. Dessa imagem aqui, os caras estavam no Citroën Bambu, pegam uma captiva que depois foi abandonada num hotel, no estacionamento de um hotel ali no centro da cidade, e deixam derrubar um objeto que pode ser um aparelho celular, porque foi encontrado na cena do crime um aparelho celular que pertence a um policial militar. Ele contou na delegacia, porque ele foi levado para a delegacia, de que ele perdeu o celular e não sabia onde estava. Os dois estão sendo investigados. O policial que teve o celular encontrado e o policial que é dono do carro, o HB20 preto, que estava com o Lucas Gustavo, que foi morto no confronto com a polícia. Dentro do carro, estava inclusive uma balaclava, tinha pistola, tinha um monte de coisa. O Wesley agora vai trazer informação pra gente dos procurados, que estão sendo alvos agora da polícia. Não é nem retrato falado, as fotos dos dois foram divulgadas agora pela polícia. Fabiano Augusto da Cruz e Guilherme Matheus, os dois comandados de prisão em aberto, sendo procurados pela polícia. Então são 5 envolvidos. Cadê a câmera de segurança para mim, Diego, do atentado contra policial? O comando, eu me lembro que no dia o próprio comandante, o tenente-coronel Ricardo de Guedes, esteve na ocorrência porque envolveu uma policial militar do seu batalhão, que foi alvo ali de uma tentativa ali que poderia ser um assassinato da policial militar ali na zona sul da cidade. O Wesley Lemos tem informação ao vivo sobre esse caso. Os dois estão sendo procurados, Wesley. Pois é, Barra, vamos lá então, explicando ao telespectador, né, o ataque à PM aconteceu no dia 20 de outubro, é uma soldado do 5º Batalhão da Polícia Militar que foi atacada enquanto estava caminhando pela Avenida Garibaldi de Liberador, que fica na zona sul de Londrina. Essa soldado estava caminhando, um dia de folga, ela não estava fardada, né, esses homens se aproximaram dessa soldado da PM e houve uma intensa troca de tiros, inclusive um carro ficou ali cravado de balas, né? Diversos tiros aconteceram naquele local. Por sorte, ela não ficou ferida. E detalhe, os homens que atacaram essa policial também não se feriram, eles conseguiram fugir do local. Nós temos, inclusive, uma imagem de uma câmera de segurança em que 2 homens aparecem abandonando um veículo, um Renegade, em uma rua de pouco movimento ali no Jardim Inglaterra, muito perto do local em que essa policial militar foi atacada. Esses 2 homens que aparecem abandonando o carro, segundo a investigação da Polícia Civil, eles já estão presos. Os homens que estavam ali são o Melqui Gonzalez dos Santos, ele foi preso em Garuva na última sexta-feira, perto do litoral catarinense, ali muito perto também de Guaratuba, o litoral paranaense. E o Gabriel Felipe da Silva Gaspar foi preso em Assis, no interior de São Paulo. Esses 2 homens teriam atacado a policial militar. No entanto, agora a Polícia Civil divulga a imagem de outros 2 homens que estão foragidos. Eles ainda não foram encontrados, que são Guilherme Matheus Belhoste e também o Fabiano Augusto da Cruz Leite. O Guilherme e o Fabiano estariam envolvidos com esse ataque, segundo a Polícia Civil, e eles teriam envolvimento com uma facção criminosa. É algo que chama muito atenção na investigação. Qual seria a participação de ambos? Então vamos lá, o Gabriel e o Melqui atacaram a policial militar. Já o Guilherme e o Fabiano não estavam no local do crime. No entanto, o carro utilizado por essa dupla pertence ao Fabiano, está no nome do Fabiano. Ele teria alegado que teria emprestado esse carro para amigos, não sabia o que estaria acontecendo. E esse carro
passou por diversas vezes no domingo do crime no Lava Rápido do Guilherme. Guilherme é proprietário de um Lava Rápido e esse carro passou por lá diversas vezes. Então essas 4 pessoas, né, estão identificadas pela polícia, 2 estão presos e 2 estão foragidos. Agora, em relação ao confronto, Parra, na verdade, o homem que morreu nessa investigação é o homem que morreu naquele confronto que aconteceu lá na zona sul da cidade, no Jardim Cristal. É um condomínio de prédios e o Anderson morreu neste local, o Anderson dos Santos, ele que tinha 33 anos. Vocês se lembram muito bem que houve uma gritaria ali no condomínio, sexta-feira pela manhã. Na casa dele foi apreendida uma arma, uma submetralhadora calibre 9mm. O que chama muita atenção na investigação é que no local do crime contra policial militar foi utilizada uma arma com o mesmo calibre. E a polícia já afirmou: Anderson emprestou a arma para o Melk e para o Gabriel. Agora a polícia quer saber se seria essa submetralhadora ou não que teria sido emprestada. Fato é que para a polícia foi um ataque contra policial militar e agora a polícia quer encontrar Guilherme e também Fabiano. Denúncias são importantíssimas nesse momento. Parra. Isso aí, então, reforçando o que o Wesley falou. O homem que foi morto no confronto é o confronto da semana passada, de quinta-feira passada. Isso aqui, ó, o Anderson, que aparece aqui na imagem, que deu toda aquela confusão que nós mostramos aqui na sexta-feira, diante da investigação por parte da polícia. Então, esse então, aqui, ó, agora tá aqui, ó, os presos, um inclusive no interior de São Paulo, os 2 procurados, o Fabiano e o Guilherme, e o Anderson, que foi morto no confronto. Tá aqui, então, o organograma dos investigados e também daqueles que estão, um que morreu e os outros 2 que são presos. Wesley, quem que está comandando a investigação e que deu entrevista sobre esse caso, hein? Doutora Lívia Pini está trabalhando neste caso, inclusive, Parra, ela está com uma expectativa muito grande de ouvir os homens que foram presos, né? O Melk e também o Gabriel. Eles vão ter que explicar por qual motivo eles estavam no local desse ataque. As imagens das câmeras de segurança são importantíssimas nesta investigação, porque para a polícia não restam mais dúvidas. Esses 2 homens atacaram a policial militar. Inicialmente, esse caso está sendo investigado como uma tentativa de latrocínio, ou seja, que seria, né, o roubo seguido de morte, ou seja, eles estariam ali para assaltar a policial militar. Mas algo que chamou muita atenção nessa investigação, que quando eles se aproximam desta mulher, que é uma soldado da PM, um já alerta o outro: olha, será que ela está armada? Vê se ela não está armada. Então, assim, traz para a Polícia Civil a suspeita que eles já sabiam que ela era uma policial militar. Inclusive, a PM também já concedeu entrevista ao comandante do 5º Batalhão, Coronel Ricardo Guedes, dizendo que pode ter sido um ataque de facções criminosas contra a corporação da PM, por vários motivos, como nós já explicamos, né? A PM também tem ações fortes ali na zona sul da cidade contra o tráfico de drogas e pode ter sido uma represália. Então, neste momento, não está descartada a possibilidade de um ataque contra um agente público de segurança, como uma ação de terrorismo, uma ação para matar um agente público. Por sorte, a soldado da PM conseguiu reagir. Nós conversamos com a delegada Lívia Pini, tem mais detalhes em que ponto que está a investigação neste momento. Vamos ouvi-la. 2 foram presos, um em Santa Catarina e outro em São Paulo. A gente sempre dá preferência por fazer o interrogatório presencial, mas se a gente não conseguir, se por acaso nós virmos que vai demorar demais, a gente vai fazer por videoconferência, mas ainda não foi feito. Em relação aos 2, a gente já tem bastante elemento, já está bastante confirmado que são eles sim os executores. Inclusive existe conversa de telefone do Mel, que é onde ele confirma mesmo que teria feito besteira. Ainda está a ser esclarecido se foi só uma tentativa de roubo ou se foi mesmo um atentado determinado por alguma organização criminosa. Aí teria a participação de uma 5ª pessoa que morreu no confronto com a polícia, né? Inclusive uma arma foi apreendida. Vai ter exames para apontar se foi aquela arma utilizada ou não? Como... A arma apreendida era do mesmo calibre da arma utilizada no crime. Nós já encaminhamos para a perícia para fazer o confronto, para ver se bate com as munições que nós localizamos no local. E agora aguardar o resultado do laudo pericial. Lívia, então, falando sobre a investigação. 2 presos, 2 procurados e o que foi morto em confronto com a Polícia Militar na semana passada no Jardim Cristal. Informação completa para você, viu? 12h48, daqui a pouco trago mais. As notícias